Engiurde atua não só em Portugal, como um pouco por toda a Europa no âmbito de construções e remodelações para dar a maior comodidade às pessoas que nos visitam. Hoje deixámos Portugal e viemos até França para lhe mostrar o que a Engiurde anda a fazer por cá. Trabalhamos em parceria com arquitetos e engenheiros do país em questão, pois são sempre mais conhecedores da legislação específica de cada país, dando apoio em todo o projeto e em termos de construção, como por exemplo na escolha de materiais, tendo sempre em conta as particularidades de cada local. Fazemos também o acompanhamento das obras, não apenas a partir de Portugal, pois deslocamos-nos ao local, principalmente nas fases mais críticas e que merecem uma atenção especial. Estamos aqui no norte de Paris, mais propriamente em Saint-Denis, para lhe dar a conhecer uma das primeiras obras de França acompanhadas pela Engiurde. Venha connosco e descubra todos os pormenores que temos para lhe mostrar. Esta obra foi executada pela empresa Durpol, empresa com sede em Portugal e acompanhada pela Engiurde. Foi uma obra com um investimento de aproximadamente 5 milhões de euros, que passou por várias etapas de licenciamento, com início em maio de 2009 e tendo sido aprovada em outubro de 2011. O edifício contou com a sua inauguração nesse mesmo ano. Iremos agora mostrar-lhe em planta o espaço, explicando como ficou organizado este edifício, que foi construído de raiz para satisfazer todas as necessidades da população que o frequenta. O edifício é composto por 5 pisos acima do solo e uma cave, situando-se a entrada principal na rua de Strasbourg. Ao nível da cave, encontra-se o estacionamento do complexo edificado, com 1.500 metros quadrados e capacidade para 53 veículos. No piso 0, a entrada no imóvel é efetuada por um corredor de distribuição a vários compartimentos de apoio às instalações sanitárias públicas, masculinas e femininas, ambas com sanitários adaptados a pessoas de mobilidade reduzida, e à nave principal. A nave principal, com 482 metros quadrados, tem por sua vez um altar de madeira e capacidade para 450 lugares sentados. Tem saídas de emergência diretas para o exterior, onde se localiza um terraço com jardim. No piso superior, podemos encontrar na zona do mezzanine a escolinha bíblica infantil, salas e instalações sanitárias de apoio. Podemos também encontrar, ao nível do primeiro piso, uma zona administrativa e de escritórios com 200 metros quadrados de área, sendo que nos pisos superiores existem 700 metros quadrados de habitações, divididos em 3 pisos. Para perceber melhor a obra que aqui foi feita, vamos conversar com o Sr. Filipe Monteiro, que acompanhou as várias fases da obra. A Engiurde tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda, de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurde.pt/Engiurde. Engiurde. Evolução é a nossa meta. E para perceber melhor o que foi feito neste local, vamos falar com o Sr. Filipe Monteiro, que acompanhou as várias fases da obra. Sr. Filipe, muito obrigada pela sua participação. Em primeiro lugar, o que é que levou à construção deste edifício? Muito boa tarde. O facto que levou à construção deste edifício foi justamente a necessidade de expansão da entidade aqui na França, visto que já estávamos aqui há 12 anos, ou mais de 12 anos, todos os locais que nós tínhamos eram pequenos para receber tantas pessoas que têm participado das muitas reuniões. Então, por essa mesma razão, nós tivemos a necessidade, que foi por essa necessidade,
de poder encontrar um espaço maior, sobretudo uma área maior, onde nós pudéssemos condicionar o trabalho com as condições que nós gostaríamos e víamos a necessidade aqui na França. E quais foram os maiores desafios ou obstáculos que foram encontrados durante a obra e que mereçam maior relevância? Bom, houve vários, né? Mas entre esses podemos destacar 4, 2 deles na fase do projeto, 2 deles na fase da obra. Os da fase do projeto foram justamente uma delas em relação ao facto de ser aceito o nosso projeto. O licenciamento não foi muito fácil e isso levou bastante tempo e bastante dificuldade. Outra foi justamente em relação à estrutura, porque aqui na França existem várias normas que têm que ser respeitadas, como em todos os lugares, mas talvez um pouco excessivos em relação àquelas que nós conhecíamos. E por isso, quando se foi colocar em prática, quando se foi estabelecer a estrutura, houve alguns erros e isso condicionou um pouco a obra. Isso em relação ao projeto. Quando passamos ao lado da obra, houve outros 2, que foi justamente a zona ser uma zona um pouco perigosa, vamos assim dizer, porque tem bastante criminalidade. Então por isso nós tivemos que reforçar em segurança e isso foi um pouco mais de tempo que também levou e de outros cuidados, atenções que tivemos que ter em conta. E o 4º ponto foi justamente o inverno aqui, né? O clima, que na França já é um pouco frio, mas o inverno foi rigoroso. Então, devido a essa mudança de temperatura muito brusca, vamos assim dizer, nós tivemos um bom tempo nos quais as obras tiveram que mesmo ser condicionadas e até paradas por causa do clima que vivíamos nesses dias. Então foram esses pontos principalmente os mais difíceis, vamos assim dizer, da fase de construção. Sr. Filipe, e pegando um pouco no que referiu na resposta anterior, a nível de legislação, nós podemos dizer que a legislação de Portugal e de França são ligeiramente diferentes. Podia-me indicar quais são as diferenças assim mais notórias, mais marcantes? Bom, as diferenças é na exigência, porque existe uma grande exigência aqui na França em relação a várias normas, inclusive, e as que mais sobressaem é justamente a acessibilidade e a segurança contra incêndios. Foi isso que nós presenciámos mais, enquanto, por exemplo, em Portugal, uma pessoa considerada handicapé ou com condições reduzidas, ela é aquela pessoa, por exemplo, que está na cadeira de rodas, que tem muletas, que tem muitas dificuldades a se deslocar e etc. Enquanto aqui na França não, uma pessoa com 1,50 m, ela é considerada handicapé. Uma pessoa que tem uma altura elevada também é considerada handicapé. Uma pessoa que tem um excesso de peso ou falta de peso também pode ser. Então tudo isso nos leva justamente a aumentar e muitas vezes mais as medidas de segurança, até inclusive a inclinação, inclusive tem, por exemplo, a altura de degraus. Todas essas coisas fazem parte da acessibilidade, que muitas das vezes tem sido um obstáculo, vamos assim dizer, um obstáculo. A outra exigência é justamente a nível da segurança contra incêndios, porque todos os estabelecimentos que têm recepção de público, eles têm que ter 100% essa proteção, a nível de paredes, a nível de portas, em todos os lugares. Inclusive, por exemplo, nós temos alguns locais, como o caso de Lille, que tem 2 andares de acesso ao público e, por exemplo, nos foi exigido que tem que haver no 2º andar uma sala, como uma sala de espera, vamos assim dizer, onde as pessoas handicapés ou deficientes têm que esperar naquela sala, que será completamente protegida até a chegada dos bombeiros em caso de incêndio. Então, quer dizer, existem várias normas que, além de ser diferentes, se tornam mais rígidas e a exigência é muito maior em relação a outros países da Europa.
Sr. Filipe, este local onde nós estamos, que é Saint-Denis, é uma obra já realizada ou finalizada. Mas eu sei que existem outras obras e até mesmo projetos um pouco espalhados por toda a França. Podia-nos revelar um bocadinho mais sobre essas obras? Sim, então, por exemplo, quando falamos da França, não é só propriamente aqui o país, mas também tem as ilhas que pertencem à França, são chamadas as ilhas de outro mar. É aí que está, por exemplo, Guadalupe, Guyane e outras ilhas também. Nomeadamente nessas duas nós estamos a realizar também obras. Na Guiana, mais propriamente na cidade de Cayenne, nós estamos em fase de demolição. Em Guadalupe nós estamos em fase de construção e aqui, por exemplo, nós temos em Lille, nós tivemos, quando começámos as obras, nós tivemos a detecção de amianto. Por causa disso teve que ser feito estudos, teve que ser feita a retirada do amianto. E uma vez que agora tudo já passou em boas condições, então retomaremos as obras e até, por exemplo, aqui na cidade de Paris, que nós estamos à procura de um espaço maior para poder estabelecer também a nossa sede nacional aqui na França. Então, mais ou menos, é um pouco o trabalho que está a decorrer neste exato momento aqui na França. Ligadas à França e a ser acompanhadas pelo Engenho da Europa, temos também outras obras e projetos em curso, como é o caso de Lille, Cayenne e de Guadalupe. A norte de Paris, perto da fronteira com a Bélgica, situa-se Lille. Esta cidade compreende a quarta maior aglomeração francesa de população, atrás de Paris, Lyon e Marselha. Neste local, localiza-se uma obra recente que se encontra neste momento em fase de demolições. Esta obra passará pelo aproveitamento da fachada principal, sendo que todo o seu interior será reconstruído, de modo a ir de encontro com as necessidades locais e legislação em vigor. O local era uma antiga sala de espetáculos, sendo como tal um marco histórico da zona. Situado no continente sul-americano e a fazer fronteira com o Brasil e o Suriname, encontra-se a Guiana Francesa. É mais propriamente na capital deste país, em Cayenne, onde decorrem neste momento trabalhos de demolição para se executar mais um edifício de raiz no Boulevard de la République. Com 2 pisos e 700 metros quadrados de implantação, este local será um dos marcos desta zona. Este, que era anteriormente um armazém, irá dar origem a um edifício novo, dotado de uma nave com capacidade para albergar mais de 450 pessoas, assim como todos os compartimentos de apoio necessários ao bom desempenho das funções. Esta obra localiza-se nas Caraíbas, mais especificamente na ilha de Guadalupe, numa das principais avenidas de Pointe-à-Pitre, a rua Quai-Lefebvre, possuindo uma boa área de estacionamento exterior. Tratava-se de um armazém de exposição automóvel e oficina, porém completamente abandonado e sem qualquer tipo de condições de habitabilidade. Deste imóvel, apenas conseguiu aproveitar algumas paredes periféricas, parte do revestimento do pavimento e a própria estrutura. Esta obra teve o seu início em meados de setembro de 2013 e conta abrir portas ao público no mês de março de 2014, com toda a comodidade e segurança digna dos seus utilizadores. Projetar e construir, reformar e manter. Estes são os princípios da Engiure, de que trabalha diariamente, regida pela eficiência e eficácia, num sistema de melhoria contínua e compromisso com os resultados. Realizar a gestão dos processos de construção, seguir as melhores práticas de engenharia e arquitetura e cumprir as legislações em vigor faz parte do cumprimento dos altos requisitos definidos pelo sistema de qualidade da Engiure. Muitas vezes utilizamos a palavra estilo para caracterizar um projeto de arquitetura ou decoração. Os estilos podem estar também associados uns aos outros, criando-se combinações entre as várias vertentes. Podemos dar exemplo das seguintes possibilidades de combinações de estilos. Este termo é usado no que se refere à longevidade dos elementos e formas utilizadas. O clássico é mais rebuscado e trabalhado e o moderno tem linhas mais uniformes e definidas. Esta combinação determina o aspecto dos espaços em termos de materiais utilizados. Estes podem ser naturais, como por exemplo as madeiras e pedras, com a sua aparência menos uniforme, ou então algo mais voltado para os materiais industrializados, tendo como exemplo os lacados, que se tornam mais homogéneos.
Este estilo é empregue quando se fala de quantidade de elementos utilizados, podendo os espaços serem simples, práticos e limpos ou cheios de informação, robustos e imponentes. Em termos de cor, é possível obtê-la mais ou menos forte. Enquanto mais forte aumenta a vivacidade do espaço, mas também a pode tornar cansativo, menos forte torna o espaço mais neutro. Com uma maior mistura de cores, há uma maior sensação de movimento e dinamismo, enquanto que um fundo mais suave tende a ampliar o espaço e a deixá-lo mais organizado. Os espaços orgânicos são fluidos e muito utilizados em jardins. Os geométricos, pelo contrário, remetem-nos para o alinhamento e formas mais definidas, apresentando maior impacto e imponência. Despedimos-nos para já, mas prometemos voltar para acompanhar mais obras e projetos em curso pela Engiurd em Portugal e um pouco por todo o mundo. Obrigada por ter estado connosco. Até um próximo encontro. Tenha uma ótima semana.